Juntos novamente para seguirmos com o estudo do livro Consolador. O Espiritismo, na sua feição de Consolador prometido pelo Cristo, com aspecto científico, filosófico e religioso, explicado por Emmanuel durante estudos com Chico Xavier. Espiritismo e fé. Os temas serão Cristianismo redivivo, Missão do Espiritismo, Ter fé, Fé e raciocínio, Dúvida raciocinada, Revelações do plano superior, Melhor bem, Nas cogitações da fé, Os espiritistas e os dogmas e na propaganda da fé. Questão 352. Devemos reconhecer no Espiritismo o cristianismo redivivo? Resposta. O Espiritismo evangélico é o consolador prometido por Jesus, que, pela voz dos seres redimidos, espalham as luzes divinas por toda a terra, restabelecendo a verdade e levantando o véu que cobre os ensinamentos na sua feição de cristianismo redivivo, a fim de que os seres humanos despertem para a era grandiosa da compreensão espiritual com o Cristo. Questão 353. O Espiritismo veio ao mundo para substituir as outras crenças? Resposta. O Consolador, como Jesus, terá de afirmar igualmente: Eu não vim destruir a lei. O Espiritismo não pode guardar a pretensão de exterminar as outras crenças, parcelas da verdade que a sua doutrina representa, mas sim trabalhar para transformá-las, elevando-lhes as concepções antigas para o clarão da verdade imortalista. A missão do Consolador tem que se verificar junto das almas e não ao lado das glórias efêmeras, dos triunfos materiais, esclarecendo o erro religioso onde quer que se encontre, revelando a verdadeira luz pelos atos e pelos ensinamentos. O espiritista sincero, enriquecendo os valores da fé, representa o operário da regeneração no templo do Senhor, onde os seres humanos se agrupam em vários departamentos, ante altares diversos, mas onde existe um só mestre, que é Jesus Cristo. Questão 354. Poder-se-á definir o que é ter fé? Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza de Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Essa fé não pode esmagar em nenhuma circunstância da vida e saber trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação, pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Traduzindo a certeza da assistência de Deus, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração, e significa a humildade redentora, que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo relativamente ao faça-se no escravo à vontade do Senhor. Questão 355. Será a fé acreditar sem raciocínio? Resposta. Acreditar é uma expressão de crença, dentro da qual os legítimos valores da fé em si mesma. Admitir as afirmativas mais estranhas sem um exame minucioso é caminhar para o desfiladeiro do absurdo, onde os fantasmas dogmáticos conduzem as criaturas a todos os despautérios, mas também interferir nos problemas essenciais da vida, sem que a razão esteja iluminada pelo sentimento, é buscar o mesmo declive onde os fantasmas impiedosos da negação conduzem a alma a muitos crimes. Questão 356. A dúvida raciocinada no coração sincero é uma base para a fé? Resposta. Toda dúvida que se manifesta na alma cheia de boa vontade, que não se precipita em definições a priorísticas dentro de sua sinceridade, ou não busca a malícia para contribuir em suas cogitações, é um elemento benéfico para a alma na marcha da inteligência e do coração rumo à luz sublimada da fé. Questão 357. É justa a preocupação dominante em muitos estudiosos do Espiritismo pelas revelações do plano superior a título de enriquecimento da fé? Resposta. Tudo curiosidade sadia é natural. O ser humano, no entanto, deve compreender que a solução desses problemas lhe chegará naturalmente, depois de resolvida a sua situação de devedor ante os seus semelhantes, fazendo-se então
credor das revelações divinas. Questão 358. Para os espíritos desencarnados, que já adquiriram muitos valores em matéria de fé, qual o melhor bem da vida humana? Resposta. A vida humana, nas suas características de trabalho pela redenção espiritual, apresenta muitos bens preciosos aos nossos olhos, na sequência das lutas, esforços e sacrifícios de cada espírito. Para nós outros, porém, o tesouro maior da existência terrestre reside na consciência reta e pura, iluminada pela fé, edificada no cumprimento de todos os deveres mais elevados. Questão 359. Nas cogitações da fé, o espírito encarnado deve restringir suas divagações a um limite necessário às suas experiências na Terra? Resposta. Pelo menos é justo que somente cogite das expressões transcendentes ao seu meio depois de realizar todo o esforço de iluminação que o mundo lhe pode proporcionar nos seus processos de depuração e aperfeiçoamento. Questão 360. Qual deve ser a ação do espírita em face dos dogmas religiosos? Resposta. Os novos discípulos do Evangelho devem compreender que os dogmas passaram e as religiões literalistas que os construíram sempre o fizeram simplesmente em obediência a disposições políticas no governo das massas. Dentro das novas expressões evolutivas, porém, os espíritas devem evitar as expressões dogmáticas, compreendendo que a doutrina é progressiva, esquivando-se de qualquer pretensão de infalibilidade em face à grandeza inultrapassável do Evangelho. Questão 361. Na propaganda da fé, é justo que os espíritas ou os médiuns estejam preocupados em converter os princípios da doutrina dos seres humanos de posição destacada no mundo, como juízes, médicos, professores, literatos e políticos, etc.? Os espíritas cristãos devem pensar muito na iluminação de si mesmos antes de qualquer prurido no intuito de converter os outros. E ao tratar-se de seres humanos destacados no convencionalismo terrestre, esse cuidado deve ser ainda maior, porquanto há no mundo um conceito soberano de força para todas as criaturas que se encontram nos embates espirituais para obtenção de títulos de progresso. Essa força, entre aspas, viverá entre os seres humanos até que as almas humanas se compenetrem da necessidade do reino de Jesus em seus corações, trabalhando por sua realização plena. Os seres humanos do poder temporal, com exceções, muitas vezes aceitam somente o postulado de que a força sanciona ou os princípios com que a mesma concorda. Enceguecidos temporariamente pelos véus da vaidade e da fantasia que a força lhes proporciona, faz-se mister deixá-los em liberdade nas suas experiências. Dia virá em que brilharão na terra os eternos direitos da verdade e do bem, anulando essa força transitória. Ainda aqui tendes o exemplo divino mestre para todos os tempos, que não teve a preocupação de converter ao Evangelho os Pilatos, os Antipas de seu tempo. Além do mais, o Espiritismo, na sua feição de cristianismo redivivo, não deve nutrir a pretensão de disputar um lugar no banquete dos estados do mundo, quando sabe muito bem que a sua missão divina há de cumprir-se junto às almas dos legítimos fundamentos do reino de Deus. Então, meus amigos, já disse Kardec, ser-nos evitado ao máximo, para não dizer proibido, o proselitismo. Evitar, tentar convencer as pessoas de qualquer conhecimento espiritual, porque a pessoa precisa estar preparada para isso. Ela vai chegar naturalmente ao conhecimento das leis espirituais. Não se pode dar alimento pesado a um bebezinho que acabou de nascer. Vamos esperar que esse bebezinho amadureça para poder comer a comida de gente grande? Vamos esperar que as pessoas amadureçam e percebam naturalmente que somos todos imortais e que voltamos quantas vezes forem necessárias para nos redimir dos erros cometidos. Por hoje ficamos por aqui. Aguardo todos vocês nos capítulos que se seguem. Abraços!